Vamos entrar na palavra, então. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Ageu, capítulo 1. Para quem está com Bíblia física aí, Ageu é depois de Sofonias e antes de Zacarias. Se você está com a Bíblia no celular, já tenta colocar no modo avião aí, dá um pouquinho mais de atenção. Se você precisa se movimentar e se movimenta rápido, vamos parar aí também para ouvir a palavra de Deus. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 15 do capítulo 1, mas nós vamos andar por vários textos aí, então mantenha a sua Bíblia aberta. Se você é de anotar aí, já deixa o bloquinho aberto também. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, assim, eu tenho vivido essa palavra, então o que eu vou compartilhar aqui é muito do que Deus está falando no meu coração. E como eu sou um filho, às vezes, um pouco teimoso, Deus fala comigo de uma forma mais dura, mais severa. Mas essa é uma mensagem de amor, Então você ouve aí, o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Deus está alinhando várias coisas no meu coração que tem a ver com o momento que a gente está vivendo aqui, que a gente está passando como igreja, como família, como rolo, e eu quero compartilhar isso com você. Talvez seja um dos poucos momentos que vai me ver falando sério alguma vez na vida, mas vai acompanhando aí que no final a gente chega. Amém? Então, livro de Ageu, capítulo 1, a gente vai ler até o verso 15, depois vamos ler alguns outros textos. Diz assim: No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zerubabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, nessas casas bonitas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num bolso furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir sobre a terra seca, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, dizendo, conforme a mensagem do Senhor: Eu sou convosco, diz o Senhor. Eu, o Senhor, levanto o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Amém? É um texto um pouquinho grande, mas eu vou falar para vocês, explicar o contexto aqui. Como eu disse, é uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração. Eu vou começar te dando um pouco de contexto histórico aqui do que a gente falou, para você não ficar perdido com tanto nome aqui, né? Mas dos personagens principais aqui, o profeta Ageu, que está trazendo essa mensagem ao povo. E tem outros personagens aqui, como Zorobabel, que é o príncipe de Judá, que é o local ali onde eles estão, em Jerusalém, né? E também tem Josué, que é o sumo sacerdote, ou seja, o principal cara ali, do âmbito religioso, que cuidava ali da questão do templo e tudo isso. Então, tem um contexto histórico aqui muito grande, que a gente já ouviu diversas vezes aí nas pregações. Primeiro o povo de Israel começou a desobedecer a Deus, chegaram profetas e falaram o que aconteceria com eles, que esse povo seria assolado, esse povo seria feito prisioneiro. Vem a Babilônia,
leva esses caras para o exílio. Tá? Você já ouviu falar da história de Daniel, provavelmente. Então, a Babilônia tinha um modelo ali que eles pegavam os principais, os príncipes, a galera mais bonita, mais inteligente, que se alimentava melhor, está todo mundo aqui, né? Levava para a Babilônia, e lá eles aprendiam a cultura da Babilônia, aprendiam tudo aquilo, mas esse tempo acabou, a Babilônia morreu, e aí surge uma nova potência global, que é a Pérsia. A Pérsia tem um modelo diferente de tratar os estrangeiros. Eles meio que deixam soltos. E aí a Pérsia ali, que era a nova potência, deixou esse povo ali, o povo judeu, o povo de Israel, tranquilo, e deixou esse povo retornar para a terra natal deles, ali Judá, Jerusalém, Israel, tá? E eles estão retornando, e voltando do exílio, Deus dá uma direção direta a esse povo, que era a reconstrução do templo. Você já deve ter lido aí o Antigo Testamento e sabe que o templo ali, fisicamente, era uma questão muito importante para a cultura dos judeus, para a cultura do povo de Deus, porque era ali que o Senhor se manifestava, era ali o lugar de culto, era o lugar de adoração, onde aconteciam os sacrifícios, onde aconteciam os rituais religiosos. Então o templo era uma questão muito importante para o povo, muito simbólica. Então Deus deu uma ordem direta para esse povo, quando eles voltam desse exílio babilônico, para eles reconstruírem o templo. Se você tiver curiosidade, lê lá o livro de Esdras, você vai ver essa história aí com mais detalhe, inclusive o nome da galera que voltou lá da Babilônia. Então são textos muito ricos. E aí aquele povo começa então a obedecer à voz de Deus. A ordem era reconstruir o templo. Começam a trabalhar, se juntam. Eles não montaram ali o palácio do governo, a Assembleia Legislativa, nada disso. A primeira coisa a ser montada quando eles voltam é o templo. E eles começam a construção, a reconstrução daquele templo, e de repente começa a surgir um monte de oposição. O povo que era do outro lado do rio, como o texto de Esdras diz, vê aquele povo se mobilizando, vê o povo se ajuntando, né? E eles começam a olhar, fala, cara, historicamente, quando esse povo se ajunta, quando esse povo se reúne em nome do Deus deles, não tem para ninguém. Então vamos lá no rei Ciro, que era o rei da Pérsia na época, e vamos falar para eles pararem essa obra aí. Então eles vão até o rei, tá? E o rei, até então, deixa acontecer, mas começa um monte de investida para parar aquela obra, para parar aquela mobilização que eles estavam fazendo. E aí o que acontece? O povo desanima, o povo para a construção, porque as circunstâncias ali começaram a ficar ruins para eles. Imagina, você está tentando fazer alguma coisa, tem uma oposição ali contra você, está tentando fazer alguma coisa e tem alguém ali toda hora tentando barrar. Então era isso que estava acontecendo com o povo. Simplesmente eles pararam de reconstruir o templo. E aí, entra no texto que a gente chegou, Deus manda 2 caras aí, 2 profetas, um Ageu e outro Zacarias. Na época era tipo Bebeto e Romário, Kvaratskhelia e Dembélé. Os caras assim que eram conhecidos, que sabiam, mas dentro do meio do povo de Deus. Então esses caras chegam para dar uma palavra para o povo de Israel, uma profecia vindo do céu. Eles são contemporâneos, mas a gente leu aqui o texto do livro de Ageu. E a primeira pergunta que Deus tem para esse povo, na verdade, Deus fala assim, cara, vocês estão dizendo que não é tempo de reconstruir o templo. Quem disse isso para vocês? Vocês estão preocupados aí construindo as casas de vocês, construindo tudo que vocês podem fazer para vocês, enquanto o meu templo aqui está abandonado, enquanto a minha casa está abandonada. Quem disse para vocês que não é tempo? Aquele povo simplesmente entendeu que não seria o tempo. E eles pararam ali a reconstrução, porque o cenário estava ruim, o cenário não estava propenso, tinham ali muitas coisas pesando contra aquele povo. E aí Deus dá essa palavra através do profeta Ageu. E a primeira coisa que eu parei para pensar é que esse povo está preocupado com as circunstâncias. Eles estão no meio na obra de Deus, eles estão ali no meio daquilo que Deus direcionou para fazer, mas as circunstâncias viraram. E pelo fato das circunstâncias terem mudado, eles pensaram que a vontade de Deus também mudou. Quando não, quando na verdade a palavra de Deus era uma só, era uma ordem só. Vocês chegam e reconstroem o templo. E a primeira pergunta que eu me fiz é, eu estou agindo pelas circunstâncias ou eu estou agindo pela palavra de Deus? Porque às vezes as circunstâncias são boas. Nosso emprego está legal, nossa faculdade está legal, nosso estágio está legal, namoro está legal, casamento está ok, está tudo numa paz, o meu bolso tem dinheiro, o meu carro está em dia. Ou não, ou às vezes as circunstâncias estão ruins também. Mas você vai agir de acordo com as circunstâncias ou de acordo com a palavra de Deus? Foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu comecei a pensar e aplicar essa palavra no meu coração.
Porque às vezes as coisas estão tão boas e tão confortáveis que a gente fica. Mas qual é a direção, qual é a palavra de Deus nesse momento para a sua vida? Eu tenho sentado com amigos, com pessoas, com gente que às vezes me conta, cara, está difícil, está ruim, ou não, está tranquilo. Eu aprendi a perguntar isso. E o que Deus está dizendo para você nesse tempo? E o que Deus está querendo ensinar para você agora? E o que Deus está ministrando no seu coração agora? Porque talvez as circunstâncias mudem, mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. O que Ele diz, o que Ele fala, vai se cumprir. Então, nós estamos caminhando pelas circunstâncias ou pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu comecei a pensar. E aquele povo, eles estão trabalhando, mas estão trabalhando olhando os seus próprios interesses. Eles estão trabalhando olhando a casa bonita que eles podem construir. Eles estão trabalhando olhando para os negócios deles. E eu pensei, falei, olha, até o momento é lícito. O povo estava exilado, o povo estava sofrendo, eles voltam. Imagina, quem aqui não é de Curitiba? Não é de Curitiba. Tá? Você não é de Curitiba, você veio morar longe da família, é fácil ou é difícil? É difícil, a depender da família. A minha é difícil, sinto muita saudade. É difícil você sair da sua terra natal e ir para outro lugar. Então aquele povo foi assolado, eles saíram do habitat natural deles, eles foram para outro país, eles estão voltando, eles estão tentando se restabelecer, eles estão tentando ali, perdão, derrubei um pouco aqui, eles estão tentando voltar para um status que eles tinham antes. Então eles estão preocupados com o trabalho deles, com a faculdade deles, com a escola que o filho vai estudar. Eles estão preocupados com quem eles vão namorar, com quem eles vão casar, onde eles vão ser empregados. Eles estão preocupados com os próprios interesses. No primeiro momento eu pensei, o povo sofreu tanto, o povo foi tão destruído, e agora eles estão se restabelecendo. Mas Deus tinha uma palavra e uma direção clara para eles. O que acontece é que as prioridades deles estavam confusas. E isso não é nem um pouco difícil de acontecer com a gente. Entre Deus, família, trabalho, ministério, tem hora que você pode confundir as prioridades, e eu também. Tem hora que nós temos que parar para pensar e entender o que Deus está direcionando, o que Deus está falando para a gente no momento. Porque se a tua família, se o teu trabalho, se o teu ministério são a prioridade, e Deus não está nisso, talvez você precise rever como esse povo. Esse povo voltou e eles queriam estabilidade, eles já sofreram demais, eles queriam segurança, eles queriam conforto, eles estavam trabalhando por isso, eles queriam bons retornos nos seus investimentos. Quem também quer? Eu quero, amém, levanta a mão aí, Pedrinho, precisar de um assessor ali. Todos nós queremos, eles queriam negócios rentáveis, eles queriam coisas boas, mas Deus tinha uma vontade e uma palavra para eles, e eles estavam priorizando as coisas erradas, prioridades confusas, fora do lugar. Queria que você fizesse um exercício simples aí. Feche seus olhos um pouquinho. Pensa o seguinte, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Por quem você faz o que faz? Você faz algo para provar algo para alguém? Você faz porque você quer notoriedade, você quer um pouco mais de prestígio? Como está a sua dedicação de tempo? A quem você tem dedicado o seu tempo no dia a dia? Pensa nessa semana e o que você fez durante essa semana e tenta identificar onde você alocou o teu tempo, aquilo que você estava fazendo, aquilo que você estava pensando. Tenta se perguntar em torno de que a sua agenda está funcionando. Quando Deus não é a sua prioridade e você age buscando os seus próprios interesses, você acaba estando em desobediência. E foi isso que Deus falou comigo. Esse povo estava trabalhando e ralando muito. É diferente de quem é preguiçoso. Preguiçoso, a Bíblia diz que ele nada tem, porque ele fica olhando, ele abre o Instagram e vê a galera conquistando, vê a galera florescendo, e ele não consegue nada. Esse povo está trabalhando, está ralando na terra, ele está ali fazendo muita coisa. Mas Deus diz que eles estão trabalhando com a expectativa, estão plantando, esperando colher 100, eles estão colhendo 10. O vinho deles não estava mais funcionando, o azeite, o trigo, a terra não estava produzindo fruto direito. E eles estão lá trabalhando dia e noite, sol, chuva, não importa como estão. E eles estão correndo atrás ali, buscando os interesses deles. Eles estão trabalhando de uma forma que eles produzem tanto, mas não conseguem nada. O texto diz que eles estão pegando dinheiro e colocando no bolso furado. Porque eles estavam
em desobediência. O próprio Deus diz: eu assoprei, eu não deixei, porque a minha casa está deserta. Como eu disse aqui, a questão não é o templo aqui para a gente pode ser uma questão simbólica. O templo é o lugar da adoração. Se tudo que você faz, você deixa o lugar da adoração em segundo lugar, você pode estar em desobediência. E eu também. Isso é o que Deus está falando para esse povo. Enquanto o lugar da adoração está abandonado, o povo se ocupava de várias outras coisas. No capítulo 1 que a gente leu, versículo 9 ao 11, diz lá: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Tem gente que pensa assim, quando as coisas estão erradas, é porque alguém está em pecado. Não necessariamente. Pode ser que esteja dando tudo errado na sua vida, mas você tem uma palavra e você está em obediência e Deus está te tratando nesse momento. Mas pode ser também que você não esteja em obediência e Deus está tentando mover o cenário, te sacudir um pouco ali para ver se você acorda para a vida. Deus já fez isso comigo várias vezes e tem feito. O que você precisa é discernir. O lugar da adoração é prioridade, está em primeiro lugar ou não? Essa é a pergunta que você deve se fazer, o que eu me fiz. Ageu no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, respondeu a Ageu e disse: assim é esse povo e essa nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos. E tudo que ali oferecem, imundo é, ou contaminado é. Agora, pois, aplicai o vosso coração desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. O que Deus está falando ali? Esse povo está agindo em desobediência porque eles já entenderam, já discerniram a minha vontade, a minha palavra, e eles simplesmente não estão fazendo. E aqui eu entendo, e pela Bíblia a gente pode entender, que a desobediência pode ser por ação, você fazer alguma coisa deliberadamente, ou por omissão, quando você tem uma direção, quando você tem a vontade de Deus ali separada, estabelecida, quando você já discerniu. Pode ser por negligência, você simplesmente não faz nada, ou você faz algo contrário à vontade de Deus. Você lembra de Jonas lá? Quando Deus dá uma palavra para ele, para ir pregar em Nínive, ele foge, deliberadamente. Pode ser que Deus já tenha falado algo a você, a respeito da tua faculdade, a respeito do teu namoro, a respeito do teu casamento, a respeito das obras que você se envolve, e deliberadamente você escolhe desobedecer. Ou pode ser que Deus já te deu uma direção e você ainda não deu o passo da obediência. É assim que funciona. Em paralelo com o que a gente vive hoje, a gente está pegando aqui um texto do Antigo Testamento, mas isso se aplica às nossas vidas porque é princípio de Deus. A Bíblia diz qual é a nossa prioridade. Jesus diz qual é a nossa prioridade. Buscai primeiro o... o reino. Isso que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que a obediência é a forma de a gente retribuir ou comunicar o nosso amor a Deus. 1 João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Romanos 6, versículo 16, diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que vocês escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Então, a quem nós obedecemos, nós nos tornamos escravos. De Cristo, de Deus, escravos por amor. Do pecado, caminho é morte. Quando nós deliberadamente decidimos desobedecer a Deus, nós estamos escolhendo um caminho de pecado. Sim, não necessariamente você precisa cometer algo ativamente. A sua omissão, a sua negligência pode ser um pecado contra a vontade de Deus. E se a Bíblia diz que se a gente diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos, a gente é mentiroso. 1 João capítulo 2, versículo 3, e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nós só conhecemos a Deus quando obedecemos a Deus. A gente não pode dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, se a gente não obedece a sua palavra. Aí está um primeiro ponto que eu parei para pensar. Eu, desde criança, assim, adolescente, eu criei o hábito de ler a Bíblia. Lá em casa a gente sempre teve esse hábito. Então, ler a Bíblia não era um problema para mim, nunca foi. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia.
Dificilmente eu consigo ficar, 3, 4 dias sem ler a Bíblia, porque eu instituí esse hábito desde novo. Mas ler a Bíblia somente não quer dizer nada. Porque a Bíblia diz, não sede somente ouvinte, mas praticante da palavra. O segundo passo de você ouvir, depois que você ouviu, é você obedecer, colocar em prática, é entender, discernir a vontade de Deus e obedecer. Primeiro, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, irmãos, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus vai dizer na parábola no capítulo 6, versículo 46 de Lucas, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus vai contar uma parábola dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre areia. Vindo ali a enchente, vindo a chuva, vindo a tribulação sobre aquela casa, ela desmorona. Mas a pessoa que é sensata, ela constrói a sua casa sobre a rocha. A princípio, a casa construída sobre a areia e sobre a rocha, elas estão niveladas na areia. Não é uma casa, não é uma rocha lá e a pessoa foi construir em cima, não. A parábola, Jesus vai dizer que aquela pessoa, ela cavou fundo a terra. Ela procurou aquela rocha, ela procurou o alicerce, ela suou. Hoje a gente tem maquinário para furar uma rocha, para de repente fazer uma perfuração muito rápida. Agora você imagina na época daquela parábola. Construir na areia, até uma criança constrói. Você vai na praia, dá ali uma pazinha para ela, dá um baldinho e ela vai cavar. Agora, construir o nosso alicerce sobre a rocha requer trabalho, requer esforço, suor. E é isso que Jesus está dizendo. A pessoa sensata é que ouve a palavra e pratica. O contrário de sensato, você sabe o que é, né? Então, insensato, mas na nossa tradução mais corriqueira pode ser que é uma pessoa, no mínimo, desatenta. Só que a diferença aqui desse povo é que eles ouviram essa palavra e eles temeram. A nossa obediência, gente, não é pela salvação. Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, já nos deu acesso à salvação. Nós não obedecemos ou não cumprimos a palavra de Deus porque nós queremos ser salvos, já fomos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. A partir do momento que a gente confessa os nossos pecados e nos rendemos a Cristo, Ele faz a obra na nossa vida. Só que a obediência só consegue obedecer quem tem um coração redimido, regenerado. E a nossa vida é uma vida de obediência à palavra de Deus. Aí tem um ponto, se você não conhece a palavra de Deus, fica muito difícil de você obedecer. E se você está agindo nesse momento da sua vida sem uma direção clara da palavra de Deus, você pode estar agindo por conta própria, e os reflexos disso podem ser devastadores. Não se mova pelas circunstâncias. As circunstâncias podem te enganar. Pode estar tudo bem e você achando que Deus está no barco, quando não. Ou pode estar tudo ruim e você achar que Deus te abandonou, quando não também. O que nós precisamos discernir é qual é a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus para esse momento. Entender essa voz, entender essa direção e obedecer. Você está comigo? Dá só um sinalzinho aqui para não ficar falando sozinho. Show? Nós não obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque fomos regenerados, porque a graça nos alcançou. E a desobediência, por outro lado, é fruto da incredulidade, do coração orgulhoso, egoísta. Gente, eu já tive decisões que as circunstâncias não tinham nada a ver. Eu já contei que os amigos próximos aqui sabem, eu estou em Curitiba há 4 anos aqui na Alameda. Aquela varoa que veio aqui e falou antes do momento da oferta é minha esposa, está ali com a Clara na barriguinha ali. A gente namorou à distância 3 anos. 3 anos, eu lá no Rio, ela aqui já em Curitiba. E o nosso combinado era que quando a gente casasse, ela voltasse para o Rio. Show de bola, tudo certo. Quando a gente noivou, ela começou a ficar vacilando. Falei, ué, ou essa moça não quer mais casar comigo, ou alguma coisa mudou. Ah, mas a boa tem certeza, porque Curitiba. Eu falei, gente, desde o começo, todos os planos, os projetos são aqui em Rio de Janeiro. Mas para a gente não entrar no entrave, vamos orar. Crente faz assim. E aí já um conselho para os adolescentes e para os jovens. Você vai escolher alguém? Escolhe um cara crente. Meninas, escolhe um cara crente, que gosta de Deus, de palavra, de Bíblia. Meninos também. Se a menina não ora, não gosta de Deus, de palavra, de Bíblia, você pode estar lá enrascada. Deus salva também, vai orando por ele antes. Mas enfim, vamos orar. Começamos a orar. Cara, na mesma semana que a gente começou a orar, estou na igreja, teve uma pregação,
Eu era da Bleia, já falei para vocês, na Bleia a gente tem um estilo diferente de comunicar. Um irmão atravessa a igreja, bateu no meu ombro e falou assim, sabe esses planos que você está para o Rio de Janeiro? Pode esquecer. Deus me mostrou você no avião indo embora. Eu estava orando por aquilo naquele momento, Senhor, é Curitiba ou Rio? Certeira. Mas Deus só falou isso. Deus não falou como que eu ia trabalhar em Curitiba. Deus não falou onde eu ia morar. Deus não falou o que eu ia fazer da minha vida. Ele só falou, cara, estou te colocando no avião, você vai embora. Mas quando a voz de Deus é tão forte, a direção de Deus é tão forte, a gente sabe que obedecer é o melhor caminho. Quem aqui já ouviu a voz de Deus, a direção de Deus, e se arrependeu de obedecer? Tem alguém? Se arrependeu de obedecer a Deus. Se você ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e no final deu certo, levanta a mão aí, só para a gente saber. É para edificar a tua fé. Às vezes Deus não vai te falar o próximo passo. Às vezes Deus não vai te dar a revelação do caminho que você vai percorrer. A revelação, a gradação daquilo que Ele está mostrando para você começa com um passo de obediência e fé. Porque pela obediência e pela fé, por mais que a gente não saiba qual o cenário que nós vamos encontrar na frente, nós sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir e a palavra dele não volta vazia. Nenhuma das suas boas palavras caiu por terra. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Só que nós precisamos dar o passo de obediência. E obediência requer fé. Porque às vezes a gente não sabe o cenário, mas a gente confia no Pai de amor. E o texto vai dizer, no versículo 12, que Zorobabel, que era o líder, e o povo, ouviu a voz de Deus e temeu. E eles começaram a trabalhar. Versículo 13, diz lá, então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, e o espírito de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos. Como eu disse para vocês, às vezes as circunstâncias nos enganam. Às vezes as prioridades na nossa vida ficam confusas. Às vezes a gente se perde no personagem, no caminho. Mas Deus vem e realinha também de acordo com a sua palavra. E eu quero combinar contigo, se eu estou falando aqui, o Espírito Santo já está ministrando no teu coração aquilo que você deve obedecer, já coloca isso diante de Deus. Se você já sabe, veio aqui sabendo que você precisa tomar uma decisão difícil, e o Espírito Santo já está ministrando para você, cara, obedece. Ninguém que ouve a voz de Deus e obedece vai ter um fim ruim. Pode ser que as circunstâncias não sejam boas, mas Deus estando contigo. Eu lembro do meu avô, cara, Valdomiro, um velho apaixonado por Jesus. Minha avó doente, teve um AVC, desenvolveu uma demência, e meu avô todo dia orava por ela, querendo que ela seria curada. Todo dia o velho sentava com ela, orava, crendo que ela seria curada. Aí eu ficava assim, se eu orar para o Senhor recolher minha avó, para dar descanso a ela, estou indo contra a oração dele. Ele tem muito mais fé que eu, então vamos tentar se juntar nessa fé. No final Deus recolheu, mas aquilo ministrou muito ao meu coração, porque as circunstâncias eram contrárias. Ele entendia daquela forma. Mas ele perseverava em oração, ele continuava. Tem decisões que a gente tem que tomar considerando o que Deus diz e não o cenário. Às vezes o cenário diz que a gente fazer alguma coisa é um bom negócio. Mas o que Deus está dizendo para você? Qual é a palavra que Ele está falando no teu coração? É esse o caminho? Se não for, abandona. Abandona sem pensar duas vezes. Eu sou o cara de fazer planos, colocar diante de Deus, Ele... Não é isso aí não. Esse ano eu estava todo feliz. Gente, assim, só contando por alto, eu vim de um lugar pobre lá no Rio, não vou comentar muito mais que isso não. E o meu sonho era fazer uma viagem internacional. Vou fazer uma viagem internacional. Esse ano, no começo do ano, eu falei, cara, vamos para a Itália. Comprei passagem de ida e volta. Vou para Veneza, Milão, Roma, vou para Capri, vou para um monte de lugar. Aí vem a surpresa, um belo dia de madrugada, a Carol chega para mim, amor, tô grávida. Previsão de parto do bebê. O intervalo do tempo que a gente ia viajar. E Deus falando comigo de novo, sou eu que sei os planos que tem a seu respeito.
Sou eu que sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Deus sabe o que é melhor para você. E quando Ele te indica o caminho, obedeça. Esse povo mudou e começa a trabalhar, só que trabalhar na vontade, naquilo que Deus quer, às vezes com as circunstâncias ruins, não é fácil. E Deus começa a liberar um monte de palavra para esse povo, toda hora, quando não é Ageu que vem, é Zacarias que vem. Eu falo, cara, que bênção. Eu conheço crente assim, eu tenho amigos que são assim, e a gente vive assim. A gente senta e aí, cara, como é que tá? Pô, cara, tá difícil, tá ruim, mas Deus me falou isso. Cara, o cenário não tá legal, o cenário tá ruim, mas Deus me deu essa palavra. E a pessoa tá lá firme, tranquila, no meio da tribulação, no meio do problema, porque Deus deu uma palavra. E eles têm essa direção. O povo começa a trabalhar, e a oposição não para. Se você ler o livro de Esdras, a oposição não para. E eles continuam a trabalhar. No capítulo 2, no versículo 4, Deus vem e dá algumas palavras para esse povo. Versículo 4 até o versículo 9. Ele diz: esforça-te, trabalhai, eu sou convosco. A palavra que concertei com vocês, quando vocês saíram do Egito, continua de pé, o meu espírito habita em vocês, não temais. Virá o desejado das nações, minha casa será tomada de glória, minha é a prata e meu é o ouro, nesse lugar darei a paz. Deus dá garantias para esse povo, se esforça, trabalha, obedece. Eu sou com vocês, não temas, o desejado das nações virá, minha casa será tomada de glória. E hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e eu creio que a sua vida e a minha vida serão tomadas de glória, porque é isso que Deus tem para a gente. Deus diz para eles, minha é a prata e meu é o ouro. Vocês podem trabalhar, ficar com a mão calejada, ralar, mas minha é a prata e meu é o ouro. A faculdade que você quer entrar, Deus pode abrir essa porta para você. A pessoa com quem você quer casar, Deus pode te direcionar. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. O trabalho, o emprego que você tanto almeja, Ele tem o controle de tudo. Ele falou, minha é a prata e meu é o ouro. Não se preocupe. Só redefina as prioridades. Qual é a prioridade que você tem no teu coração? Qual é a prioridade pela qual você se move? Quando você acorda, quando você faz as coisas, no que você está pensando? Você está pensando em ficar rico? Está pensando em ter dinheiro? Legal, é lícito. Você está pensando em cuidar da sua família? Você está pensando em dar a melhor casa, o conforto? Legal, é lícito, é ótimo. Mas qual é a prioridade do teu coração? Porque se a prioridade do teu coração não for amar o Senhor teu Deus de toda a sua alma, todo o seu entendimento, talvez você esteja em desobediência. E como eu disse, a palavra foi muito pessoal. Eu perdi algumas noites de sono com essa palavra. Machucou. Porque eu parei para pensar que talvez Deus não estivesse sendo minha prioridade. Porque talvez eu estivesse vivendo no auto-engano, dizendo, não, estou fazendo isso aqui porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer isso aqui porque Deus vai abrir as portas e vai prosperar os meus negócios, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. E Deus falando, Bruno, qual é a tua prioridade? Quem você está buscando primeiro? O que você está pensando quando você faz as coisas que você faz? Você está pensando em prestígio, você está pensando em ser reconhecido, você está pensando em ter dinheiro, você está pensando nas melhores portas, e onde é que eu estou nisso tudo? Porque é muito fácil, no mundo que nós vivemos, da forma como a gente vive, esquecer um pouco a prioridade. Eu quero combinar contigo o seguinte, se essa palavra é para você, geralmente a gente tem o hábito de vir orar aqui na frente, fica livre. Se Deus está falando no teu coração alguma coisa que você precisa colocar diante do altar e obedecer, fica livre, cara. Se você quiser vir ajoelhar aqui, se quiser ajoelhar no seu lugar, mas eu quero deixar esse momento muito livre para você, porque não é esse momento de repente que vai definir a tua vida, mas a resposta que você dá pode ser um passo de fé em relação à obediência, e Deus pode sim mudar aquilo que está amarrado, aquilo que está ali travado na sua vida, porque foi assim com esse povo. A partir do momento que eles começaram a obedecer, a partir do momento que eles começaram a viver aquilo, a palavra de Deus chegou para eles e falou, cara, se esforça, trabalha, esse é o caminho.
Eu estou com vocês. Eu vou encher vocês de glória. Eu vou encher vocês do meu espírito. Vocês vão conseguir. E esse povo começa a trabalhar. Esse povo começa a trabalhar. E eu comecei a pensar essa semana, cara. Agenda lotada, um monte de coisa aconteceu esse mês. E a gente que é crente, a gente às vezes não pode espiritualizar muito, mas nós somos espirituais. Então a gente tem que estar com a antena ligada. E eu falei para a Carol, Deus está querendo mexer alguma coisa. Deus está querendo fazer alguma coisa. E vamos para o joelho. E vamos orar e ver essa palavra para o meu coração. E me bagunçou. Me bagunçou. E eu tive que chegar para a Carol e falar, meu amor, me perdoa. Me perdoa, porque talvez a minha prioridade não seja Deus. E talvez isso esteja atrapalhando ou travando várias coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Pode ser que sim, como nesse povo, algumas bênçãos podem estar travadas na sua vida, porque você ainda não tomou o caminho de obediência. Pode ser que sim. Você precisa discernir. Por isso que eu estou dizendo aqui, aquilo que o Espírito Santo ministrar no teu coração, entenda, tenha um discernimento e obedeça. Eu precisei me realinhar com aquilo que eu estava fazendo. Eu precisei me arrepender, chorar, pedir misericórdia, falar, Senhor, me ajuda. Essa semana e nas semanas anteriores, alguns dias assim, ó, minha agenda estava tomada de coisa, cheia de coisa, mas eu não conseguia trabalhar. E cara, eu botei simplesmente um fonezinho de ouvido. Cara, eu precisei orar, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu vou orar. Senhor, está difícil, Senhor, tem isso, tem aquilo, Senhor, minha cabeça, a bebê está chegando, tem que fazer muita coisa, a empresa está aqui, está assim, sem mim nada podeis fazer. Teve dia que eu perdi a manhã, cheio de trabalho para fazer, perdi a manhã, mas eu abri a Bíblia, era como se o próprio Senhor estivesse falando comigo, ministrando no meu coração, porque o desejo do coração de Deus é que a gente vive em comunhão, próximo a Ele, não em desobediência. Pode ter certeza que o desejo do coração de Deus é te abençoar, como um pai que te ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer abrir as melhores portas para você, Ele quer que você tenha a melhor vida possível, mas não foi por isso que Jesus morreu na cruz, foi para te dar acesso, para te dar comunhão. E aquele povo começa a trabalhar, e aí começam a vir as palavras. Versículo 18 do capítulo 2, diz assim, Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor. Ponde o seu coração nessas coisas. Ainda a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a rameira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O que Deus está dizendo aqui para eles? No dia que vocês se posicionaram e começaram a me obedecer e começaram a trabalhar no templo do Senhor, gravem esse dia. Gravem esse dia enquanto a semente ainda está lá guardada. Grava esse dia enquanto a oliveira ainda não começou a produzir o fruto. Grava esse dia enquanto as coisas ainda não aconteceram. Desse dia em diante vos abençoarei. Essa palavra é para você, eu já queria que você viesse aqui à frente para a gente orar junto, então. Porque tem momentos da nossa vida que a gente está vivendo, às vezes, distraído, a gente está pensando em muitas coisas. Ah, Senhor, meu trabalho, o meu emprego, o meu futuro. Qual é a prioridade, meu irmão? Qual é a prioridade, minha irmã? O que vem primeiro no teu coração é o Senhor. De todo o resto Ele vai cuidar para você, pode ficar tranquilo. Pela palavra do Senhor, você não vai ficar desorientado. Se você obedecer a voz do Senhor e a palavra do Senhor, você pode ficar tranquilo, tranquila. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. As circunstâncias podem não ser boas, perfeitas, agradáveis, mas a palavra dEle, a vontade dEle para a tua vida é. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Gravem esse dia, o dia em que foram firmados os alicerces do templo, o dia em que você decidiu obedecer à voz do Senhor. Guardem esse dia, guardem esse dia.
Desse dia em diante os abençoarei, diz o Senhor. Desse dia em diante as coisas vão mudar, desde o dia que você decidir obedecer. Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: respondeu-me e falou o Senhor dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A oposição chegou, a dificuldade chegou. Não estou dizendo para você que é fácil obedecer a Deus, não. Porque às vezes obedecer a Deus te vai custar uma renúncia. Às vezes obedecer a Deus vai custar alguma coisa para você. Mas nada daquilo que a gente perde para Deus ou entrega para Deus, não vale a pena depois. E Deus está falando ali para o líder do povo, Zorobabel, ele está falando para o governador, e dizendo, não por força nem por violência. Ele está falando para o chefe de Estado, mas eu quero aqui parafrasear para você, não pela tua inteligência, não pela tua capacidade, não pela tua incrível habilidade de fazer alguma coisa, mas pelo Espírito de Deus, você vai conseguir obedecer. Na semana passada, uma palavra que mexeu muito comigo, o pastor Dani pregou aqui. Se você se cansa correndo contra homens, como é que você vai correr contra cavalos? Você está se comparando, você está pensando em várias coisas, mas há um nível de batalha, há um nível de compreensão, há um nível de envolvimento com Deus, que requer que você pense e age de outra forma, que você obedeça de outra forma. Na semana retrasada, está o irmão pregando aqui, e falando, está lá Pedro, está lá os pescadores tentando pescar, a noite toda trabalhando, tinha perícia, know-how, sabia tudo, a maré estava boa, a lua estava ok, passaram a noite toda e não pegaram nada. Vem Jesus e diz, vai de novo ao mar alto, lança a rede do outro lado, e ele responde, sobre a tua palavra lançarei a rede. É sobre a palavra de Deus que nós devemos nos firmar, é sobre a direção de Deus que nós precisamos nos firmar. Você pode se preocupar com a sua família, com o seu trabalho, com o seu futuro, e colocar diante de Deus, mas redefina as prioridades. Eu queria que quem ficou aí atrás, por favor, fique de pé. Se você puder estender as mãos, orar por quem está aqui na frente, se você sentir vontade de abraçar, se vocês sentirem vontade de orar junto com alguém, pode orar. Talvez essa noite não seja uma noite que você saia daqui muito emocionado, que você saia daqui, nossa, pulando de alegria. Talvez seja uma mensagem de conserto, mas como eu disse, é uma mensagem de amor. O teu pai quer o melhor para você, ele deseja o melhor para você, mas não haja pelas circunstâncias, não desobedeça, obedeça a voz de Deus. No meio do caminho ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria, ele vai colocar o Espírito dele em você, ele vai te encher. A promessa é que do dia que você começar a obedecer, ele vai te abençoar, ele vai te encher do Espírito, ele vai te encher da glória. E Zacarias vai dizer também, quem despreza o dia das pequenas coisas? Talvez seja um pequeno ato você vir aqui à frente, se ajoelhar, colocar o seu coração diante de Deus, mas não despreze as pequenas coisas, os pequenos atos, porque um pequeno ato de obediência a Deus pode desencadear uma mudança muito grande na tua vida, uma transformação enorme na tua vida. Eles vão cantar aqui, nós vamos orar no final. Eu também quero orar, eu quero alinhar o meu coração à vontade de Deus. Você está aí atrás, estenda as suas mãos. Tem uma pergunta aqui. Tem alguém que está aqui hoje que nunca confessou a Cristo como Salvador, que não tem um compromisso, digamos, com Cristo, com a igreja, com a família de Deus, e quer fazer esse voto, quer entregar a vida a Jesus hoje? Tem alguém aqui hoje que, cara, eu quero fazer parte dessa família, eu quero me achegar, eu preciso refazer minha aliança, me entregar a Cristo. Se tiver alguém aqui hoje, por favor, eu queria que você levantasse a mão, a gente queria orar junto com você. Se não tiver, nós vamos orar. Se vocês quiserem continuar cantando, a gente canta. Se você sentir vontade de orar por alguém enquanto está rolando, pode orar, fica tranquilo. Senhor, nós te entregamos a nossa vida, Pai, em adoração nessa noite, Pai. Ouvimos a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, e te pedimos, ó Pai, nos dê coragem, nos dê força, Pai, nos enche do Teu Espírito, Senhor, para que a gente realinhe as prioridades, Senhor,
para que a gente não viva, ó Pai, pelas circunstâncias, mas pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que Tu venha nos dar força, sabedoria, Senhor, para cumprir e obedecer, ó Pai, aquilo que Tu está dizendo para nós, nos sinalizando, Senhor. Pai, que as decisões difíceis, ó Pai, que nós precisamos tomar, Senhor, Tu venha nos dar coragem, ousadia, ó Pai, e que a gente obedeça em amor, ó Pai, porque nós queremos, ó Pai, viver, ó Pai, a revelação da Tua palavra dia após dia, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor, queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, em adoração e em louvor, Senhor. Recebe os Teus filhos, ó Pai, que entregaram o coração aqui na frente, que entregam o coração nessa noite, Senhor, e que Tu possa, Pai, a partir de hoje, ó Pai, abençoá-los, Senhor, que Tu possa, Deus, a partir de hoje, ó Pai, realinhar o propósito, Senhor, o destino, Pai, para aquilo que Tu queres fazer na vida deles, Senhor, que a partir de hoje, enquanto as coisas não aconteceram, enquanto as coisas ainda não produziram resultado, Senhor, que eles gravem esse dia como o dia que foi firmada a aliança e que os alicerces foram colocados, Senhor, e que Tu vai agir na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos entregamos a Ti, Pai, te agradecemos por essa noite, Senhor, entregamos o nosso coração, Pai, nos despede em paz, ó Pai, diante da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém.